Feliz sábado para todos. Quantos estão felizes nessa manhã? Amém. Quantos ontem viram o pessoal passando o desfile? Quantos viram? Eu vi ontem, eu vi a irmã Odivânia, eu vi ontem a irmã Zezinha, e estava muito bonito o desfile. Uma pessoa chegou para mim e disse o seguinte: foi o melhor desfile que a Leandra já teve. Uma pessoa falou para mim ali na casa da ração. Realmente, irmãos, o desfile estava muito bonito. E nós que podemos ver e ouvir, é um privilégio para nós. Mas hoje eu quero falar para vocês de um homem que ele não podia ver. Ele não podia ver o desfile, ele não podia ver os amigos, mas ele pôde ver um dia. E ele andava na beira do caminho. Quem é esse homem? Era o cego de Jericó. Era Bartimeu. Eu fui pesquisar o que era Bartimeu, e Bar quer dizer filho. Na verdade era filho de Timeu. O pai dele era Timeu. Um grande historiador, ele foi pesquisar a vida de Timeu, porque a vida de Timeu só fala naquele momento e nunca mais se fala. Então esse historiador, ele descobre que Timeu, e a Bíblia mesmo não revela, em nenhum momento a Bíblia diz que Timeu nasceu cego. Ele, quando nasceu, ele enxergava, ele viu o azul do céu, ele viu a cor das flores, ele pôde ver os seus pais, os amigos, ele não nasceu cego. O que foi que aconteceu então com Timeu? O pai de Timeu foi um grande general, ele descobriu, dos exércitos de Israel. Quando os romanos tomaram conta daquela parte da Judéia, o pai de Timeu tinha se aposentado, e por se aposentar ele se tornou um homem muito rico. Agora, os romanos, de medo do pai dele se revoltar contra eles, confiscou todos os seus bens que tinha o pai de Timeu. Então o pai de Timeu, revoltado, ele montou um pequeno exército para se revoltar contra Roma, contra os romanos. Então os romanos se levantaram com um grande exército. E o que fizeram? Eles prenderam o pai de Timeu e o assassinaram. Timeu, ainda pequeno, ainda garoto, eles temiam que quando Timeu crescesse, também fosse um grande líder. Eles vazaram nos olhos de Timeu. Timeu não nasceu cego. Timeu enxergava. Timeu, ele tinha um sonho, como eu e você. O sonho de voltar a enxergar um dia, um sonho de se encontrar com Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, para ler. Vamos ver o que a Bíblia nos fala. Em Marcos 10, 46. Marcos 10, 46. Oremos antes. Pai Santo e querido, estamos aqui nessa manhã de sábado pedindo que nos dê entendimento da Tua palavra. Com que o pregador venha falar nessa manhã, que venha falar de Ti, e não de nós mesmos. Esteja conosco, nos dê sabedoria na Tua palavra, nos dê entendimento para entender, que nós que estamos aqui nesse tempo, na Tua casa, que possamos estar com o coração humilde para aprender a Tua palavra. Como já disse antes, o que é que nós viemos buscar na Tua casa? Nós viemos buscar conforto na Tua palavra, salvação. Pai querido, esteja com cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Amém. O cego de Jericó. 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, pedindo esmola. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa,
levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Irmãos, que grande lição! Eu quero dizer que só nesse momento da Bíblia é falado sobre o cego de Jericó. Mas eu vou mais longe ainda. As palavras de Bartimeu ecoam e falam e pegam até os dias de hoje. Hoje estamos falando sobre Bartimeu, um grande exemplo de 2000 anos atrás. Bartimeu, meus irmãos, está dizendo que ele não estava no caminho. Bartimeu estava à beira do caminho de Jericó. Muitos cristãos hoje se assemelham como Bartimeu. Eles não estão no caminho, eles estão à beira do caminho. Você não sabe se ele é cristão ou se ele não é cristão. Na igreja ele é uma coisa e lá fora ele é outra. Esse é o verdadeiro cego de Jericó. E eu costumo dizer sempre que cego não é aquele que não vê, que muitas vezes aquele que vê é mais cego do que aquele que não vê. Porque Bartimeu, ele tinha uma deficiência física, ele não enxergava, mas espiritualmente, vocês vão ver no decorrer que Jericó, ele enxergava mais que os próprios discípulos de Jesus. O cego de Jericó. O cego de Jericó, ele estava à beira do caminho, ele estava cego, mas ele tinha uma esperança no coração. Muitas pessoas chegavam para Jericó e uma pessoa veio de Naim e conversando passou perto do cego de Jericó. Irmãos, vamos fazer silêncio, estamos na casa de Deus. Então veio uma pessoa de Naim e chegou perto conversando, e lá estava o cego de Jericó. E ele disse: olha, eu estava em Naim e eu vi duas multidões. Uma multidão vinha de um lado, regozijando, cantando, as pessoas alegres. E quem era? Era Jesus o Nazareno. E lembre-se, irmãos, que onde Jesus chegava, era 2 ou 3 mil pessoas. Era muito mais gente do que nós estamos aqui nessa manhã. Sempre se juntava mais de 2 mil pessoas. E ele disse, e do outro lado vinha outra multidão, chorando. Quem era, irmãos, de Naim que chorava? Era a viúva com seu único filho, e seu esposo tinha morrido. E quando as duas multidões se encontraram, irmãos, tente imaginar, quando as duas multidões se encontraram, Jesus disse o quê? Pare! E Jesus olhou para a viúva e se compadeceu. E ele chegou até onde estava um jovem, porque a Bíblia diz que não era velho, era um jovem, o filho dela. E Jesus tocou no jovem morto. E Jesus disse: jovem, levanta! E o jovem que estava morto, ele reviveu, irmãos. Amém. Jesus devolveu a vida àquele jovem. E ele disse, o outro chegando agora, irmãos, de uma outra cidade. E ele disse o seguinte: eu estava nessa cidade e chegou 4 homens com um paralítico. Aonde era essa cidade, irmãos? Hã? Ninguém lembra? Cafarnaum, irmãos. Esse irmão chegou de Cafarnaum e disse: eu estando em Cafarnaum, e eu vi e trouxeram um paralítico com 30 e poucos anos de paralisia. Então chegaram e colocaram na frente de Jesus. E Jesus olhou para aquele homem paralítico e se compadeceu. E ele disse: levanta, toma o teu leito e anda. E sabe o que Bartimeu falou nesse momento? Esse homem que faz ressuscitar os mortos, que levanta o paralítico, que faz o mudo falar, ele pode abrir os meus olhos. Amém, irmãos? Amém. Então Bartimeu agora bate uma esperança no seu coração, porque Bartimeu era da linhagem também de Abraão, ele também era filho de Deus. As pessoas olhavam para Bartimeu e julgavam Bartimeu pela sua aparência, como muitos irmãos até entre nós. Olha para o outro, olha para mim, olha para o Divânia, olha para a irmã, olha para o seu Armando e diz o seguinte:
julga você pela aparência, não pelo que você é. Eles julgavam assim a Bartimeu. Bartimeu era humilhado, Bartimeu foi rejeitado, Bartimeu perdeu a sua família, ele perdeu a sua visão. Bartimeu vivia como um pobre miserável. E eu quero contar uma coisa para vocês. Um cego naquela época, irmãos, não era qualquer um que podia pedir esmola. A prefeitura romana, eles tinham que comprovar que você era cego, em primeiro lugar. Você não podia pedir esmola sem a permissão da prefeitura romana. E uma vez que eles comprovavam que você era cego, miserável, que não tinha como se sustentar, o que é que eles davam para você? Uma capa. A capa. Bartimeu não usava uma capa? Essa era uma capa vermelha, romana. Quando eles viam de longe, eles diziam: aquele é cego e é miserável, ele não tem nada, ele é um coitado. Assim era Bartimeu. Então eles levavam Bartimeu até aquela rua principal, aquela avenida de Jericó, que ligava Jericó a Jerusalém, Jerusalém a Jericó. Ali onde passavam as pessoas, era uma das ruas bem frequentadas, era a principal. Então Bartimeu ficava ali pedindo esmola, à beira do caminho, com a sua capa. E Bartimeu tinha um sonho no seu coração. Bartimeu sabia que existia o Messias e que ele viria. Quando Bartimeu começou a ouvir as histórias que vinham para Jericó, os mortos que ressuscitavam, mudos falavam, surdos ouviam, paralíticos andavam, Bartimeu começou a pensar no que ele aprendeu no passado. Esse é o Messias, esse é o Filho de Deus. Bartimeu tinha descoberto uma coisa que muita gente não tinha descoberto. Então Bartimeu estava ali, pobre e miserável, à beira do caminho. Eu quero contar uma experiência para vocês. Uma vez existia um sapo, e o sapo, com a sua boca grande, aquele sapão, ele viu as pombas, ele via as pombas voando, e o sapo dizia o seguinte: eu queria ser uma pomba, eu queria ser uma pomba para voar, aquela bocona dele. Então o sapo, uma pomba ouviu, e ela desceu, e disse: você quer ser uma pomba? É o seguinte, eu vou chamar todas as minhas amigas aqui, cada uma vai arrancar uma pena, e nós vamos colocar pena em você vai virar uma pomba. Quer? Eu quero agora, irmão. Aí tudo bem, as pombas, ele chamou as pombas, cada uma arrancou uma pena e começaram a cravar no sapo. E o sapo gritava, mas ele, como ele queria ser uma pomba, ele aguentou firme, né? Que esse pessoal que faz tatuagem, né? Dói, mas ele aguenta, ele quer, né? Daí o pombo, ele cravava uma pena no sapo, o sapo foi aguentando. Encheram o sapo de pena. E o sapo ficou todo empenado e com aquela botona grande. Daí o pombo disse assim para o sapo: e agora, sapo? Eu quero voar, agora eu quero voar. Tem certeza? Tenho. As pombas pegaram o sapo e ergueram o sapo lá em cima. Quando estava bem alto, o sapo gritou: outro largo.